Olá, olá. Boa tarde a todos. Obrigado por me receberem aqui, obrigado pelo pessoal do SAGE por me convidar. É sempre muito especial estar com vocês. E hoje o nosso tema é justamente isso que o Biel comentou. Sem gestão, o seu escritório vai quebrar. Não para vocês que estão aqui, porque vocês estão bebendo água da fonte, vocês estão tomando a informação da melhor fonte possível, bebendo água limpa. Então, por isso, o escritório de vocês não vai quebrar. Desde que nós trabalhemos na gestão, na construção do planejamento, na construção de métricas para o atingimento do propósito, que foi falado várias vezes aqui durante todas as palestras. Até me facilitou muito a apresentação, porque ao longo do dia eu vim notando reforço de tudo isso que eu venho a apresentar aqui para vocês, que é o planejamento para que o seu escritório prospere, para que o seu escritório possa se desenvolver, mesmo nesse oceano aparentemente vermelho, que todos estão enxergando da advocacia. Mas, eu lhes asseguro, se você conseguir desenvolver o seu planejamento, nichar a sua atuação, a sua área de atuação, tal como já foi apresentado hoje aqui algumas vezes, o super especialista, o advogado que vai além, que ele encontra, é como se fosse o médico, né? A gente tem o costume de fazer o paralelo entre o advogado e o médico. Então, vamos lá, é o advogado que é especialista em ortopedia, mas o advogado especialista em ortopedia, médico, digo, especialista em ortopedia, mas do joelho, do tornozelo, do dedo minguinho, e assim vai. O advogado, ele deve seguir essa mesma linha e buscar a hiperespecialização, tanto quanto possível, mas a partir de um planejamento muito bem elaborado, para que ele não cometa aí alguns desvios no percurso. Mas vamos lá. Como o Biel muito bem me apresentou, muito gentilmente, inclusive, muito obrigado. Eu comecei com gestão jurídica em 1995 no escritório lá de Curitiba. Hoje esse escritório está presente em mais de 10 capitais do Brasil, com mais de 110 advogados. Então, realmente uma instituição grande, um escritório grande. Sou publicitário, formado em especialização em marketing, MBA em marketing. Isso. Depois eu fui cursar Direito também, para entender um pouco do outro lado da mesa, porque eu não me sentia confortável em trabalhar para advogados sem ter o conhecimento que o advogado, assim, sentir na pele a dor que o advogado sente. Então, fui estudar um pouquinho isso. Fundei a ELS junto com o Jorge, e esse ano lancei esse livro, Cartas de Gestão ao Advogado Empreendedor. Mas vamos lá, não estamos aqui para falar de mim, mas de tudo isso aqui. Vamos falar um pouco sobre cenário, SWOT, estratégia. Essa aqui é a nossa agenda e eu tenho apenas 27 minutos, então não vamos perder tempo com isso. Qual é o cenário hoje da advocacia brasileira? Bom, mais de 1.100.000 advogados, essa informação já está desatualizada, mais de 1.200.000 advogados. Né? Os honorários em queda. Alguém aqui está diferente disso? Os honorários estão subindo, crescendo? Eu acho que não, né? Vamos lá. E, agora prestem atenção nisso aqui, proposta de valor idêntica. Proposta de valor idêntica. Se eu entrar no site de alguns escritórios de advocacia, ou da grande maioria dos escritórios de advocacia, eu verei lá. Direito civil, direito tributário, direito de família, e assim vai, as áreas de direito. Quando eu entro num site e vejo isso, o que me parece? Me parece apenas que todos os advogados vendem exatamente o mesmo produto. E quando eu converso com advogados, o que eu escuto? O meu diferencial, Valdemiro, é a qualidade do serviço prestado. Meus amigos, a qualidade do serviço prestado é obrigação. É o mínimo que o seu cliente espera. Então, essa proposta de valor, ela, primeiro, é muito frágil. Segundo, ela é idêntica ao que todos os outros 1 milhão, corrigindo, e 200.000 advogados hoje no Brasil fazem. Então, como você, que está aqui, passou o dia inteiro aqui escutando brilhantes palestras, se posicionará em relação a esse mercado de maneira diferente? Criando situações que você possa realmente se diferenciar. Por quê? O mercado apresenta essa configuração. As leis às quais nós estamos submetidas são as mesmas, certo? O mercado é o mesmo. Os clientes que nós aqui todos acessamos são exatamente os mesmos clientes que os nossos concorrentes que não estão aqui hoje acessam.
O judiciário é exatamente o mesmo. Agora, o que diferencia? Aqui, ó. Os advogados não são os mesmos. As pessoas que estão aqui hoje, assistindo essas palestras, tendo esses insights, esses inputs de informações muito valiosas e aplicando na prática, e aqui é o grande segredo. O gap que existe entre o planejamento e a execução do planejamento é o diferencial entre meninos e homens, meninas e mulheres. A execução do seu planejamento é engraxar a mão, é ir lá trocar o pneu, meter a mão na graxa, como eu digo. Então, meus amigos, é a postura do advogado que precisa ser diferente. É o mindset do advogado que deve ser diferente para você se diferenciar de todo o resto. Vamos lá. Bom, e quando vocês olham aqui para esse slide e tem ali SWOT, para saber como se diferenciar, você precisa fazer uma análise, justamente que é essa análise SWOT, que te apresenta quais são as suas forças, as suas fraquezas, quais são as oportunidades e ameaças que o mercado lhe impõe. Sem você fazer esta análise, você não sabe como se posicionar no mercado. Então, você precisa, primeiro de tudo, ter um propósito. Segundo, você ter objetivos, né? Seu propósito, seus objetivos. E conhecer a si mesmo. Conhecer ao mercado. Né? Sun Tzu, que todo mundo aqui já leu, certamente, na Arte da Guerra, diz, para você vencer todas as batalhas, você precisa se conhecer e conhecer o inimigo. Isso aqui é o primeiro passo. Faça uma análise SWOT. Entenda quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são as oportunidades e quais são as ameaças que o mercado lhe impõe. Tudo bem até aqui? Estamos indo num ritmo bom? Vamos lá. Bom, como se constrói uma estratégia empresarial? A partir de alguns pilares. São 4 perspectivas que nós analisamos, usando como base uma ferramenta chamada Balance Scorecard, que justamente nos conduz ao planejamento a partir da perspectiva financeira, perspectiva de clientes. Quando eu digo aqui financeira, obviamente está óbvio, né, não preciso explicar, mas quando eu falo em perspectiva de clientes, eu estou falando do mercado, eu olho para o mercado. Depois, perspectiva do aprendizado e crescimento, eu estou olhando para dentro do escritório, eu estou vendo como eu lido com as pessoas, com o meu time, como eu faço o meu time se empoderar de informação, como eu faço para o meu time crescer, e a perspectiva de processos internos. E aqui eu estou falando da operação do escritório propriamente dita. Tudo bem até aqui? Vamos lá, mais um passo. Plano de ação. Uma vez que eu faço a minha análise SWOT, eu sei exatamente aonde eu devo aplicar os meus esforços. Então, se eu tenho pontos fracos elencados na minha análise SWOT, pontos que exigem melhoria, aqui no meu plano de ação, eu vou exatamente pegar lá cada um dos meus pontos fracos e vou traçar exatamente isso aqui. O que eu preciso fazer para minimizar esse ponto fraco? Por que eu tenho que tomar uma ação em cima deste ponto fraco? Onde eu vou fazer isso? Esta ação que eu vou promover para reduzir, para minimizar esse ponto fraco, eu devo fazer aonde? Em que departamento do meu escritório? Na minha carreira pessoal? Onde? Né? Em que setor do meu escritório? Para quando fazer? Toda meta precisa ter uma data para ser realizada. E nós estamos acostumados a isso, afinal de contas, todo advogado tem uma agenda e tem o prazo fatal, não tem? E que nós não perdemos. Então, sempre coloque no seu plano de ação para quando será realizada aquela tarefa. Então, primeiro passo, saber quais são os meus pontos fracos. Segundo passo, o que eu devo fazer para minimizar esse ponto fraco. Por que eu devo fazer isso? Onde eu vou fazer isso? E para quando fazer isso? Outra, quem fará? Toda tarefa deve ter um responsável. Tarefa sem dono ou com mais de um dono é tarefa não realizada. Portanto, elenquem um responsável pela tarefa. Ou, pelo menos, um responsável por conduzir um time para chegar àquela tarefa. É alguém que vai cobrar a realização da tarefa, nesse caso. Né? Mas esta pessoa que fará a cobrança, fará também
elencará quem dentro do time fará o quê. Ok? Bom, agora passamos para o lado de cá. Percebam que aqui temos 5Ws e 2Hs, por isso o nome dessa ferramenta é 5W e 2H. Como fazer? Como essa tarefa deve ser realizada? Percebam, se eu não disser como ela deve ser feita, não saberei como fazê-la. Então eu devo dizer para o meu time ou para mim mesmo como fazer essa tarefa. E quanto custará? Às vezes você precisa estabelecer um budget, uma verba para desenvolver um curso, um treinamento, uma participação de um evento como este, a contratação de um software. Enfim, quanto custará a brincadeira? Por quê? Isso fará parte, lembra que eu falei da perspectiva financeira aqui atrás? Isso fará parte do meu orçamento, que está aqui dentro da minha perspectiva financeira. Tudo bem? Vamos em frente. Está num ritmo bom? PDCA. PDCA é mais uma ferramenta de gestão clássica que diz o seguinte: toda vez que você planejar algo, você em seguida executará o plano, e como eu disse, aqui a gente tem que ser muito rigoroso, porque o grande gap que diferencia realmente uma empresa bem-sucedida da mal-sucedida é a execução. Quem planeja e não executa não sai do lugar, portanto, execução. Então, planejei, fiz lá o 5W2H, executei o plano, cumpri com as tarefas dentro da minha agenda. Próximo passo, mensurar os resultados. O Rodrigo ainda há pouco falou dos OKRs. Exatamente isso, eu tenho métricas para me dizer se eu estou rumando no caminho certo ou se eu estou desviando do meu caminho. Porque eu posso ter planejado algo que não está me levando para o meu objetivo central. Então, eu preciso de métricas que me apontem se eu estou me aproximando daquilo que eu quero ou me distanciando daquilo que eu quero. Então, se eu tenho métricas, eu consigo mensurar os meus resultados e, portanto, se eu enxergar algum desvio, eu posso agir sobre as falhas, consertar o meu rumo e continuar em direção ao meu objetivo. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Por fim, depois que eu planejei, depois que eu executei, depois que eu fiz a medição, a aferição dos resultados, fiz a correção do curso, o que eu devo fazer? Criar um procedimento padrão. Para quê? Para que eu possa repetir sempre o mesmo procedimento que me leva em direção ao sucesso. Percebam, se eu não crio um procedimento operacional padrão, hoje eu faço determinada tarefa da maneira A, amanhã eu faço da maneira B, estou apanhando do fio, depois amanhã eu já faço de qualquer jeito ou deixo de fazer, porque eu não estabeleci um padrão, e eu preciso ter um padrão. Por quê? Os resultados aparecem mais rápido, e segundo, porque os clientes percebem quando eu entrego algo de uma maneira e em seguida eu entrego de outra maneira. Então eu preciso padronizar os meus procedimentos para que tudo aconteça da maneira mais eficiente e o cliente, lembram da experiência do usuário que o Rodrigo falou? Exatamente isso, é aqui que você padroniza o seu modo de agir para que o cliente perceba sempre a melhor entrega. Tudo bem? Agora sim, performance. Um escritório hoje precisa trabalhar em alta performance. Eu costumo dizer que, e normalmente eu escuto de alguns escritórios, minha advocacia é artesanal, eu me debruço sobre os processos, não tem nada de errado em debruçar-se sobre os processos. Não há nada de errado em dar todo o seu empenho e atenção para os processos. Agora, você deve fazer isso em alta performance. Por isso a tecnologia entra no direito, e é uma combinação sensacional, tecnologia e direito, porque a tecnologia, ela trata a informação de maneira muito mais rápida do que o ser humano. E o ser humano que é estratégico, e o advogado que é ainda mais estratégico, dentre as profissões, assim que eu enxergo, você consegue tratar pela tecnologia a informação e ser estratégico ao mesmo tempo com o conhecimento jurídico e pensamento estratégico que o advogado normalmente tem, para que você sempre haja em alta performance. Portanto, meus amigos, performance é a palavra. E aí,
a utilização de ferramentas tecnológicas, você supre muito bem essa lacuna. Portanto, o que é importante tirar daqui? Não se gerencia o que não se mede. Lembra que eu falei ali de medir os resultados agora há pouco? Se eu não medir os meus resultados, eu não consigo gerenciar a minha operação. Eu preciso saber quantos novos clientes entraram na semana, no mês, no trimestre, no semestre, no ano. Quanto está o meu faturamento, quanto está a minha margem de lucro, quantos recursos nós ganhamos, enfim, e aí a gente vai medindo e tirando essas informações. Nas nossas consultorias, uma das primeiras coisas que nós fazemos é exatamente estabelecer quais são as métricas, quais são os OKRs que nós vamos olhar durante esse processo para saber se estamos no rumo certo ou não, se estamos atendendo às necessidades do cliente ou não. Terça-feira voltei de um cliente que, quando nós começamos há uns 9, 10 meses atrás, eles fechavam em torno de 70 processos por mês, 70 novos clientes, 70 novos contratos por mês. Estabelecemos uma meta que era chegar a 150 até o final da consultoria. Terça-feira eu voltei de lá, 200 novos contratos fechados por mês nos últimos 2 meses, com projeção de rampagem ainda maior. Por quê? Porque nós planejamos, nós executamos, nós medimos, nós corrigimos, nós padronizamos. E estamos aqui, medindo, tendo números na mão, para saber o que está certo, o que está errado e por onde nós vamos conduzindo as coisas. E não achem que esse é um escritório gigante. Não, é um escritório pequeno. Só que muito bem organizado, padronizado nas suas ações, usando tecnologia. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Vocês já ouviram isso várias vezes. Então, eu preciso definir o que eu quero. Como eu disse agora, tínhamos definido lá naquele cliente 150 novos contratos, chegou a 200. Por quê? Porque a medição, definimos o que nós queríamos e fomos atrás. O desempenho fez assim. Por quê? Estávamos medindo e sabíamos onde queríamos chegar. Por isso o propósito, por isso a meta. Não se define o que não se entende. Primeiro está o propósito. Os meus antecessores aqui falaram várias vezes sobre propósito. E sem propósito, você não tem razão para fazer algo. Então, primeiro passo, propósito. Então, uma vez que você define o propósito, você entende o porquê fazer. Por que eu vou fazer isso? Porque está aí aquela chama que fica acesa ali, me empurrando para fazer aquilo. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, se eu estabeleço uma meta, planejo, parará, e não faço o gerenciamento disso, eu não vou analisando os meus resultados, não vou fazendo o acompanhamento disso, não vou acompanhando a minha equipe, não vou corrigindo o percurso, o que vai acontecer? Não chegaremos ao resultado. O grande lance é gerenciar tudo o que está sendo feito. Não estou falando daquele microgerenciamento. O microgerenciamento tira o teu foco. Você, gestor do escritório, está aqui em cima com um mapa geral da coisa. O seu plano estratégico, a sua camada estratégica do escritório, seu time gerencial, ou se é um escritório menor, pode até estar isso sob o seu encargo também, mas você vai delegando o máximo possível para o estagiário, para a secretária, mas vá gerenciando. Grande falha de gerenciamento normalmente acontece na delegação. Você passa a responsabilidade, não diz como quer, não diz o que quer, simplesmente diz, toma que o filho é teu. E aí o que acontece? O resultado vem, não vem o resultado que você esperava, e aí você faz o quê? Refaz. Perda de performance. E aí o negócio parece que não anda. Aí o escritório parece que está emperrado. Aí parece que o titular do escritório vive com um quinquilhão de coisas em cima das suas costas e a sua agenda fica daquele tamanho e a mesa assim, né? Às vezes a secretária bate na porta, abre a porta assim e diz, doutor, eu nem vi ele sair dali. Eu estou aqui. Uma coisa muitíssimo importante, e aqui eu já sou alemão, né, gente? Então o negócio aqui é rigoroso. Resultado. Nós temos que buscar resultado. E aqui eu não quero falar
se a advocacia deve ou não deve mercantilizar ou coisa parecida, como já foi ultrapassado isso, na minha opinião. O que nós precisamos é, sim, buscar resultado, sim, buscar lucro, sim, sermos produtivos o máximo possível. E eu recomendo isso a todos vocês. Briguem por isso dentro das suas organizações. Mas como nós fazemos isso? Com determinação. Com determinação. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Se você está em dúvida, busque o seu propósito. Busque a chama que está dentro de você, para te tirar da zona de conforto. E para ter a determinação necessária para ir atrás dos seus objetivos. Tire, me perdoem, o traseiro da cadeira. Próximo. O sucesso é a soma de pequenos esforços somados diariamente. Ninguém sai do 0 ao 1 milhão sem passar pelo 10 centavos. Só que 10 centavos todo santo minuto pode representar 1 milhão daqui a pouco. Então, passo a passo, o importante é não desista, crie hábitos e vá desenvolvendo esses hábitos e potencializando esses hábitos e novos hábitos. Mais cedo falaram sobre desenvolver conteúdo, sobre usar inbound marketing e outras técnicas e ferramentas. Tudo isso exige uma disciplina incrível. E aqui, mais uma vez, eu reforço. Cada pequeno esforço te leva e te conduz para o sucesso. E, por fim, ninguém nasce vencedor ou perdedor. Você escolhe ser. Se você quer ser vencedor, você vai passar por cima de todos os obstáculos. Você vai conduzir a sua organização, o seu time, passo a passo até chegar lá. Valorizando o seu time, empoderando o seu time, criando condições para que o seu time produza em alta performance. Utilizará instrumentos de tecnologia para fazer o seu negócio crescer com performance também elevada. Então você constrói, você gerencia, passo a passo, dia a dia, pagando o preço. O preço do sucesso é alto, o preço do sucesso é caro. Dói ser bem-sucedido. Dói. Mas vale cada minuto de dor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu agradeço muito a todos vocês por esperarem até agora para assistir essa palestra. Muitíssimo obrigado, pessoal aqui do SAGE ADV. Foi uma grande satisfação estar com vocês. Se vocês quiserem conversar mais, aqui meus contatos, eu ficarei aí também até o final do evento. Estou à disposição. Muitíssimo obrigado.